para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu penso comigo que selava, a parte mais importante da mensagem era o seguinte, Jesus falando, eu estou trazendo a mensagem, mas o Espírito Santo quer falar o tempo todo com as igrejas. E ele procura ouvidos e corações para ouvir. Quando nós falamos do profético como uma escola profética, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, 1, ele fala, procure com zelo os melhores dons, mas daí ele dá proeminência a um. Mas ele fala, mas principalmente o de profetizar. Então o apóstolo Paulo, ele coloca esse dom em evidência, não porque é o melhor dom, mas porque esse dom profético, que eu entendo que é muito mais do que a profecia. Quando nós falamos sobre o profético, nós vamos falar tudo que está em torno do profético. Porque o profético, para nós entendermos, são todos os dons e todas as sensibilidades que nos leva a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio habitar em mim para falar comigo, para falar com você. E ele quer despertar o profético para você discernir o que ele quer, o que ele está falando, o que ele tem para a tua família, qual a identidade, qual é o futuro, qual é as coisas grandes que ele quer que você realize. O Espírito Santo ele veio para trazer um relacionamento muito estreito de amor e de intimidade. Então nós vemos que a palavra de Deus, eu quero falar que nós temos o direito à voz, o legado à voz do Senhor. Lá em João 3, versículo 8, fala, o vento assopra aonde quer e ouve-se a sua voz. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é dirigido, nascido do Espírito. Então nós vemos que esse resumo daquele que nasceu de novo, que Jesus falou para Nicodemos, ele fala que nós vamos ouvir a voz. Nós não vamos saber nem da onde, nem para onde. Em outras palavras, Jesus estava falando para um homem culto, um príncipe da sua época. Você não tem controle daquilo que o Espírito Santo faz, de como ele faz, para onde ele leva, da onde ele brota. Você não tem controle disso, mas quem nasce do Espírito vai ser dirigido por uma voz. Vai ser guiado por uma voz. Então nós vemos que nós temos o legado da voz. Hebreus 3, versículos 7 e 8, confirmando o legado da voz, diz assim, o Espírito Santo, ele afirma, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, fala que tem uma voz para ser ouvida, tem uma voz para ser discernida. Nós vemos quando Jesus lá em João 10, versículo 3 até o versículo 6, que ele fala da parábola do bom pastor e das suas ovelhas, ele fala que o porteiro abre e o bom pastor conduz as suas ovelhas pela sua voz. Ele chama cada ovelha pelo seu nome, ela não vai seguir o estranho, porque ela conhece a sua voz. O interessante é que ele cita todos os 3 versículos, que as ovelhas vão ouvir a sua voz. Quem nasce de novo se torna uma ovelha, porque ele fala, quem entra por mim vai ser salvo. E quem for salvo se torna uma ovelha. E quem se torna uma ovelha vai ouvir a sua voz, e ele fala muito mais que isso. Ele fala, eu chamo pelo seu nome, eu chamo cada uma delas pelo seu nome, e elas conhecem a minha voz individualmente. É um relacionamento onde Deus fala comigo, onde Deus fala com você, onde você tem o direito como ovelha, como filho de Deus, como nascido de novo,
de ouvir a voz do seu pastor, do seu Senhor. Amém, queridos? Quero trazer embasamento para nós termos convicção, porque quando nós falamos de citações bíblicas, já falei para vocês, as citações bíblicas, elas vêm para a gente para trazer convicções, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Deuteronômio 17:6, 2 Coríntios 13:1, fala que por 2 ou 3 afirmações, toda a verdade vai ser estabelecida. Então nós vemos aqui que só sobre o legado da voz tem 3 afirmações. Que nós vamos ouvir a sua voz. Nós vamos entender a sua voz. Amém? Também eu quero falar do Espírito Santo, como esse que veio trazer a voz. O Espírito Santo, como eu já ministrei e agora estou refalando, Jesus ele falou que o Espírito Santo, ele ouviria, ele não falaria de si mesmo, João 16:14, mas ele diria tudo quanto tem ouvido. João 16:14, ele não falará de si mesmo, mas ele vai dizer para vocês tudo que ele tem ouvido. Aonde que o Espírito Santo ele ouve? No conselho da Trindade. Então, Jesus estava falando, quando o Pai falar, o Espírito Santo vai falar com vocês. E nós vamos ouvir a voz do Pai. Quando o Filho falar, o Espírito Santo vai falar com vocês. E vocês vão ouvir a voz de Jesus, a voz do pastor falando com as suas ovelhas. Quando o Espírito Santo falar, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. São 3 pessoas numa trindade, numa comunhão perfeita, onde nosso Deus é um Deus único, tripartido em 3 pessoas. E fala que o Espírito Santo vai estar nesse conselho e ele está em mim. E ele vai fazer com que eu ouça aquilo que está no conselho da Trindade. Amém, gente? Então, dentro desse conselho da Trindade, o Espírito Santo ele é o comunicador em excelência. E eu quero falar do Espírito Santo da plenitude. Eu quero falar de 3 coisas plenas que o Espírito Santo veio fazer para me dirigir, para dirigir vocês. A primeira coisa que eu quero falar, que o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, ele primeiro é o líder de todas as horas. Nós temos um líder de todas as horas. Muitas vezes a gente anda na nossa força, do nosso jeito, fazemos nossas escolhas. Nós somos cristãos, mas muitas vezes andamos meio independente de Deus. Mas nós temos que ter uma convicção para entrar num lugar de dependência, que o Espírito Santo é o líder de todas as horas. A plenitude da liderança do Espírito. Romanos 8,14, um versículo que a gente conhece de cor, fala que todos os que são guiados, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que nos guia, que nos lidera, é o comandante da minha vida, de todas as horas, deve ser o Espírito Santo de Deus. Eu vou refletir a vida de filho, eu vou refletir o DNA dos céus, quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. O guiar aqui dá a entender a palavra grega de segurar firme na mão de alguém e deixar essa pessoa te conduzir. E isso é tão fácil para ser entendido e tão difícil para ser vivido. Porque nós gostamos de controle. Desde a queda, o homem caiu porque ele queria essa independência, ele queria controle. Mas o Espírito Santo é o líder que tem que nos dirigir em todas as horas. Também vai falar do Espírito Santo como líder, lá em João 16:13, que eu já falei, que Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Então, de novo, nós vemos o Espírito Santo como aquele que nos guia, como aquele que nos lidera. Então, nós vemos que ele tem que guiar em todas as coisas, tem que guiar em toda a verdade. Então, é o líder de todas as horas.
Também o Espírito Santo é o professor de todas as coisas. Não só é o líder de todas as horas, mas aquele que veio para me ensinar, o meu mestre, o meu professor, o teu professor de todas as coisas. Que vai falar, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. São versículos que nós sabemos, mas eu quero que você entenda que quando fala que ele vai ensinar todas as coisas, ele está falando de ensinar coisas do reino de Deus, mas está falando também de ensinar coisas do dia a dia, ensinar de como eu ser pai, de como eu ser um filho, como eu ser um cidadão, como eu fazer as minhas escolhas. Ele é aquele que veio me ensinar todas as coisas. 1 João 2, 27 fala, a unção que dele recebeste permanece em vós, não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque como a unção vos ensina todas as coisas, assim nele permaneceis. Nós temos que permanecer, como fala em 1 João, debaixo dessa unção. Essa unção está fazendo uma alusão ao Espírito Santo, que veio de novo falando, que veio me ensinar todas as coisas. Eu quero que entre na tua mente que ele é o professor de tudo. Ele é o professor de tudo. Eu deveria estar nesse lugar de aprendiz. Nós devemos viver nesse local de aprendiz. De aluno, de discípulo mesmo, de todas as coisas. De todas as coisas. Daí eu quero falar no terceiro ponto do Espírito Santo, que ele é o comprovador de toda a verdade. Não só é o líder de todas as horas, o professor de todas as coisas, mas o comprovador de toda a verdade. Porque vai falar, né, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, João 15, 26, ele dará testemunho de mim. Quando fala dar testemunho, testificar, sempre quando atribui isso ao Espírito Santo, dar testemunho, testificar, está falando sobre afirmar algo e confirmar algo. A testificação. Em outras palavras, o Espírito Santo ele veio para falar comigo, mas ele veio para confirmar tudo que ele fala, para comprovar o que ele fala. Ele veio para me ensinar todas as coisas, me ensinar a verdade, mas ele veio também para confirmar aquela verdade que ele está ensinando. Por isso que uma coisa que nós fazemos, ou não fazemos, que deveríamos fazer, é buscar a confirmação do Espírito Santo. Tem pessoas que são assim tão puras, que quando tem alguma percepção já segue. Nós temos que entender que o Espírito Santo ele veio para testificar, para dar testemunho. Tem um texto de Hebreus 10, versículo 15, que fala: o Espírito Santo dá testemunho depois de ter dito isto. Então ele fala algo e depois ele testifica daquilo que ele falou. Ele tem o prazer de comprovar algo, de assegurar algo, de me colocar num lugar de segurança, de confiança. Então ele é o líder de todas as horas, na plenitude do Espírito Santo, o professor de todas as coisas e o comprovador de toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho alguém que me ensina toda a verdade e me guia em todo o tempo, você não consegue entrar num lugar de segurança pensando nisso? Que um Deus está habitando em você para te colocar nesse lugar de liderança, de segurança e de ensino. É tremendo isso. Agora, para você viver essa realidade, você tem que se desmontar e falar: Senhor, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou ignorante e eu sou totalmente dependente. A dependência é uma virtude. Quando nós oramos, nós estamos mostrando dependência. Quando nós adoramos, nós estamos mostrando dependência.
Quando nós gastamos horas e horas buscando a Deus, nós estamos mostrando dependência. Quando nós procuramos a Deus na sua palavra, nós estamos mostrando dependência. Quando nós entramos nesse lugar de agradar a Deus, para ser alguém mais íntimo de Deus, nós estamos mostrando dependência. E quando não fazemos essas coisas, estamos mostrando independência. A pessoa que não ora, ela está falando assim, ó, em outras palavras, eu me viro, eu me basto, eu sou bom para fazer escolhas. Agora quem sabe que não é bom, que não se basta, que não tem controle de coisa nenhuma, esse homem, essa mulher se torna um homem dependente, um homem de oração. Amém, gente? Eu quero falar, tem um texto de 1 João 5,6, fala que 3 coisas que dão testemunho no céu, mas fala que o Espírito Santo, ele testifica da verdade. 1 João 5,6, o Espírito Santo testifica, ele afirma e confirma a verdade. E aonde que o Espírito Santo fala a verdade? Romanos 8,16 fala, o mesmo Espírito, ele testifica, quer dizer, ele afirma e confirma no nosso espírito. O Espírito Santo, ele fala e ele comprova o que falou aonde? No meu espírito. No teu espírito, o mesmo Espírito, falando do Espírito, com a letra maiúscula, da pessoa do Espírito Santo, ele fala no meu espírito. E agora, para quem não veio ainda, eu quero falar o que é o nosso espírito. Aquilo que eu acredito que seja, pelo embasamento bíblico que nós temos. Lá em Lucas 24, 36 a 39, diz a palavra que após a ressurreição, Jesus apareceu para os seus discípulos, e diz a palavra que ele disse, paz seja convosco, mas eles ficaram atemorizados, pensando que era um espírito. Algumas traduções põem fantasma, mas a tradução grega que acharam que ele era um espírito, um ser espiritual. Daí Jesus pegou e falou para eles, olha, não se assustem, põe a mão aqui nas minhas mãos, põe a mão no meu lado, me dá alguma coisa de comer, porque um espírito não tem carne e não tem osso. E mandou os discípulos ficar apalpando ele, para ver que ele não era um espírito, que ele era um homem que estava com uma natureza já glorificada, ali atravessando paredes e se apresentando para eles. O que eu quero dizer? Pegando mais uma comprovação bíblica, quando Jesus ele fala lá em Lucas 16, de 24 e 25, aqui Lucas 16, desde o versículo 19, vai falar da história, não da parábola, da história do rico e do Lázaro. Parábola, quando Jesus contava uma história uma história para trazer uma mensagem, ele falava certo homem, um colecionador de pérolas, o semeador, ele trazia uma figura sem nome. A única história que ele trouxe nome foi essa que ele fala, havia numa cidade um rico e havia um certo homem chamado Lázaro. Jesus não ia fazer uma história fictícia para trazer uma verdade espiritual, dando nome para alguém. Ele contou de fato algo que aconteceu. 2 pessoas que morreram numa cidade. 2 pessoas que eram da descendência ali de Abraão, que morreram naquela cidade. E ele fala que o rico, morrendo, foi levado para o local de tormento, e fala que Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E fala que o rico, olhando para o alto, levantando os olhos, viu Lázaro lá no paraíso, lá no colo de Abraão, que eles não chamavam Deus, porque eles tinham o temor de falar o nome de Deus, então eles falavam Pai Abraão, para citar Deus. Então eles faziam algumas comparações, porque eles tinham aquele temor do Êxodo 20, de não tomar o nome do Senhor em vão. Então fala que ele viu lá no colo de Deus, no paraíso, e ele chega e fala ali com Deus, Senhor, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele nessas águas que eu estou vendo que ele está aí se banhando, se deliciando.
e descer aqui e só colocar um pouquinho na minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então nós vemos que ambos tinham morrido, e ele estava vendo olhos, ele estava erguendo a cabeça, ele estava falando sobre dedo, molha a ponta do dedo, ele estava falando sobre língua, ele estava falando sobre sensações, ele fala estando em tormentos. O que eu posso tirar daí, biblicamente falando? Que o nosso ser espiritual, ele tem um formato do corpo. Ele tem o formato do meu corpo, do teu corpo, o teu ser espiritual. Uma vez eu tive uma experiência e eu vi um anjo do Senhor no meu quarto. Vi com os olhos abertos. Essa foi raras visões que eu tive, visões com os olhos abertos. E eu vi o contorno de uma pessoa, fosforescente, brilhando. E daí ele pegava, naquela época não era celular, aqueles telefones antigos, e ficava trazendo no ouvido. E eu ficava olhando, não me deu medo, me deu curiosidade. E eu fiquei olhando aquele ser luminoso, pegando aquilo, e ele fazia assim para mim. E eu ficava olhando assim, tentando entender. Aí ele começou a chacoalhar o telefone, daqueles telefones antigos. Eu falei assim, Deus quer que eu me posicione, Deus quer que eu me ligue, Deus quer que eu ore agora. A hora que eu tive o entendimento, o anjo desapareceu. Aí eu já comecei, para variar, a orar em línguas, e Deus foi me trazendo a direção que eu precisava naquele momento. Literalmente Deus falou, pega o telefone aí e atenda a chamada do céu, porque eu tenho algo para você fazer agora. E ele mandou um anjo, porque tinha uma urgência de eu fazer aquilo. Mas eu vi o contorno de uma pessoa, um contorno fosforescente. E eu acredito que assim somos nós. Nós temos um ser espiritual, como o formato do nosso corpo. Lógico, se você engordou muito, não vai ser tão assim, gordinho. Se você é muito magrinho, também não vai ser muito magrinho. Mas vai ter o formato do teu corpo, do teu ser espiritual. Amém, queridos? E quando fala que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, ele afirma, ele fala aqui no nosso espírito. Eu acredito que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo, porque está escrito. E com o pacote da habitação do Espírito Santo veio também os dons, veio as manifestações, veio a identidade que eu vou ter, veio os dons que eu vou viver. Eu acredito não que vai acontecer, mas esse pacote já foi trazido aqui dentro. O Espírito Santo já trouxe esse pacote aqui dentro. Quando ele veio habitar, ele já trouxe tudo que eu preciso. Por isso aquilo que eu preciso não está lá no céu distante. Aquilo que eu preciso já está aqui dentro, já foi trazido. Pelo momento da conversão já habita em mim. E eu tenho um ser espiritual. Agora, falando sobre esse ser espiritual, nós vemos em Atos capítulo 2, eu vou citar os 5 sentidos que foram despertados quando a igreja recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 1 até o versículo 4, quero falar dos 5 sentidos. Fala, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente, ouviu-se do céu como o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Primeira coisa que aconteceu, eles começaram a ouvir a semelhança de um som. O sentido espiritual da audição foi aberto, porque era um som espiritual que eles começaram a ouvir. Daí fala aqui que toda a casa se encheu de um vento. Como você percebe que um vento encheu um local? A gente percebe que um vento encheu o local pelo olfato. Quando você percebe o vento, ele entra pelas tuas narinas. Você percebe aquele vento que encheu, porque fala o vento encheu aquele local. Então Deus abriu ali o olfato espiritual, a audição espiritual. Fala que foram vistas por eles, versículo 2, foram vistas por eles. Línguas repartidas como que de fogo. Os olhos começaram a ver coisas espirituais. Que olhos que foram abertos? Os olhos espirituais, do meu ser espiritual. E fala que essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles.
Esse fogo tomou cada um deles, e eles perceberam o fogo tomando cada um deles. Isso é o tato, é a percepção. E fala que eles começaram então a falar, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A boca, o paladar, começou a sair fogo pela boca, pelo paladar, línguas de fogo. Então nós vemos que os 5 sentidos espirituais foram ativados de uma vez e foram relatados de uma vez para mostrar para mim e para você que o Espírito Santo ele fala com o meu espírito, com o meu ser espiritual, não sei de que maneira. E isso vai ativando e vai reverberando, vai ecoando. E onde que ecoa? Eu tenho uma alma. Eu sou um ser espiritual, eu tenho uma alma. O que é a alma? É o que eu penso, é o que eu sinto, é a minha vontade, meu raciocínio, é minha alma. E eu estou habitando num corpo. O corpo é uma casca do meu ser espiritual que tem uma alma. Então, se o Espírito Santo ele fala no meu espírito, vai ecoando. Ecoando aonde? Ecoando na minha alma. Vai ecoando aonde? Ecoando no meu corpo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Deus ele fala no meu espírito, quando Deus ele quer trazer algo no meu espírito, eu vou começar a perceber isso de muitas maneiras. Vou perceber com visão espiritual, com audição espiritual, de ouvir de fato, de ver de fato coisas espirituais, sim. Mas também eu vou começar a ter sentimentos do Espírito, que vai estar reverberando na minha alma. Eu vou começar a ter vontades do Espírito Santo, que vai estar reverberando na minha alma. Eu vou começar a ter desejos de coisas, de sonhos do Espírito, que vai estar reverberando na minha alma. Eu vou começar a ter pensamentos do Espírito Santo, que vai estar reverberando na minha alma. Eu vou começar a ter sensações do meu corpo, que vai estar reverberando no meu corpo. Porque ele fala aqui dentro, mas aquilo vai ecoando em tudo que eu sou. Quando nós somos um receptáculo dessa comunicação, dessa frequência do céu, isso emana para todo o teu ser. Deus ele quer usar teu espírito, alma e corpo para não só falar com você, mas para falar através de você, não só para viver em você, mas para viver através de você. Estou me fazendo entendido? Então o que eu quero dizer, queridos? Eu quero dizer que nós temos o direito de ouvir a voz, nós temos o Espírito Santo para nos liderar, e nós temos que perceber em todas essas coisas a direção do Espírito Santo. Fala que no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro explicou. O que aconteceu foi um derramar do Espírito Santo que foi predito, onde disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, os mancebos, os jovens terão visões. E também derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Eu quero falar, que fala que todos, toda a carne. Meu Deus, e eu entendo algo, estudando sobre isso, que todo o homem foi feito para ser despertado e para ser dirigido por Deus. Todo homem foi feito. Tanto que quando fala que toda a carne pode receber o Espírito Santo, que o projeto de Deus é toda a carne, que o amor de Deus é para salvar todo mundo. O convite da salvação que um dia você aceitou porque você ouviu a voz do Espírito Santo, te chamando e te convencendo. Se você ouviu a voz, se o projeto de Deus é que todos se convertam, então nós podemos fazer a matemática e entender que todos podem ouvir a voz. Amém? Mas principalmente os que se tornaram habitação e foram ativados, agora receberam vidas no seu ser espiritual, e essa vida que nós recebemos para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E o profético tem a ver com isso, ser dirigido pelo Espírito Santo. Ouvir a sua voz, entender quando ele fala, entender as sensações, as percepções, a sensibilidade, as revelações, entender o que ele quer fazer, buscar isso, desejar isso, mergulhar nesse lugar.
se apaixonar por Deus e mergulhar nesse lugar. E agora eu quero dar 5 razões para você desejar esse despertamento na sua vida. A primeira razão que eu quero dar é o amor de Deus que vai ser revelado de uma forma diferenciada. Quem já recebeu uma palavra profética, uma revelação de alguém que só Deus e você sabia? O que você sentiu quando você recebeu? Amada, né? Você fica assim, agora nem tanto que a gente vai acostumando, né? A gente acostuma com o maná, a gente acostuma com os milagres, mas as minhas primeiras experiências, eu ficava louco. Como que Deus me ama? Deus me vê. Deus se importa comigo. Então, o profético é para você entender o amor de Deus. É o coração de Deus sendo revelado para nós. É o coração de Deus sendo revelado através de nós. Então, o profético é para você entrar em conexão com o coração de Deus. A primeira coisa, o primeiro objetivo do profético é levar você a se entregar para esse Deus de amor, a enxergar que tudo é por amor. Quando você começa a ter essas percepções e deixar o Espírito Santo te dirigir, você começa a se apaixonar mais ainda por Jesus. A tua devocional não fica chata, não fica monótona, porque você começa a ter experiências com Deus na tua devocional. Você começa a parar de ter só uma ladainha de petição dos teus desejos e dos teus interesses, das coisas que você quer, e você começa a pedir mais revelação dEle, mais experiência com Ele, mais da presença dEle. Você começa, como fala que foi profetizado, é filho e filha que vai profetizar, e servo e serva. Por quê? Você começa a desejar ser um instrumento na mão de Deus. Você começa a desejar ser um filho servo. Primeiro é filho, depois servo. Não servo, depois filho. Filho servo. O que é isso? É você entender que Deus ele quer te usar nessa terra como um servo. Te usar no sobrenatural. E essa revelação é uma revelação primeiro do amor de Deus. O profético te leva à profundidade do amor de Deus. Segunda coisa do profético, edifica. Edifica vidas. Edificar é trazer o DNA de Jesus para nós e para os outros. Quem tem uma experiência com Deus sabe que um pouco de Deus fica em você depois da experiência. Eu não sei se vocês é assim. Hoje, à tarde, eu vim aqui, um dia de manhã, desde cedo, uma luta, e orando, aquela luta e tal. Mas eu estava bem com Jesus, estava orando, não tinha dado vazão para o pecado. Aí a pastora Edna me catou aqui no canto, ele ia pregar, já foi para cima de mim, já entregou umas coisas que eu precisava ouvir. Uau! Eu já fiquei renovado para o resto do dia. Porque sempre quando Deus te dá uma experiência pessoal, Ele coloca um pouco dele dentro de você. Quando Deus dá uma experiência para alguém através de você, Ele coloca um pouco dele no outro, através de você. Então, edifica. Edificar é construir a identidade de Jesus em nós. E o profético, ele tem objetivo. O terceiro objetivo do profético é trazer direções. Direções. A gente gosta de ser direcionado. Deus é para a esquerda, é para a direita. Né? Com quem eu caso? O que eu faço? Né? A gente gosta de direção. Às vezes a gente acha que o profético é só para isso. Não, o profético não é para isso. Isso aí para mim é um detalhe lá no fim da ramificação do profético. São as direções. São aquelas coisas que você discerne o que deve fazer. Aquilo que você entende Deus falando com você, você entende as pessoas sendo usadas por Deus na tua vida e você sendo usado na vida das pessoas. Não deve ser o profético usado para isso, para direções. Por quê? Porque o profético tem que ser confirmado, tem que ser comprovado. O profético sempre tem
um pouco de parte humana, porcentagem humana. Então, a gente não pode ter o profético como um horóscopo perfeito, que você vai lá e consulta e pumba, faz. Mas é gostoso, é maravilhoso e também traz direções o profético. Outra coisa do profético, livramento. A gente vive, e nesse mundo o que tem é perigo, situações perigosas. E uma das coisas tremendas do profético é que ele nos coloca nesse lugar de livramentos. Nós temos um adversário que o tempo todo maquina, tem projeto para destruir a tua vida. Pode ter alguma situação de acidente, alguma situação que o diabo vai fazer contra a tua vida. E o profético, ele nos revela, nos capacita e nos livra. Quantos livramentos Deus já deu, trazendo antes visões, porque Deus chega na frente do diabo sempre. Sempre venceu o inimigo, sempre vai vencer. E quando Ele quer trazer vitória ao seu povo, Ele livra. Não adianta o diabo falar que quer te matar, não adianta vir pessoas querendo falar que vai te destruir. Quando Deus toma a frente, Ele livra. E o profético, quando você está aguçado e você vê os perigos, quando você tem revelação das batalhas que você vai viver e você ora antes, você dá toda a legalidade para Deus agir. Por que legalidade? Porque aqui na terra, Deus precisa da legalidade humana. E o profético dá essa legalidade para Deus dar livramento. Amém? Uma igreja que tem muitos intercessores proféticos, sabe o que acontece? Morre pouca gente. Acontece pouco desastre, pouca gente morre de situações terríveis, poucos cânceres vêm sobre o povo. Quando tem uma igreja que ora, o que acontece? Sempre quando vai ter alguma situação de enfermidade, de ataque, de acidente, de coisa nesse nível, Deus levanta um dos intercessores ali. E você vê que aquela igreja é poupada. Você percebe uma igreja que não tem uma intercessão profética, é uma igreja que passa cada situação que você fala assim, misericórdia. Parece que tem uma maldição nessa igreja. Eu já vi lugares que parecia que tinha maldição, acontecia tudo de ruim naquela igreja. Mas quando tem intercessores, você não sabe o que acontece. Os anjos trabalham o tempo todo. E quando tem revelações, os anjos vão na hora e dão livramentos. Então, o profético, um dos objetivos é livramentos. E o último objetivo do profético, 5, é o poder de Deus. Sobrenatural de Deus. Quando você entende o que Deus quer fazer, e você começa a orar por aquilo que Deus quer fazer, Deus faz. Quando você entende o que Deus quer fazer, pode ser uma coisa simples, e você faz o que Deus exatamente está mandando você fazer, o poder de Deus é liberado ali. Pode ser um eu te amo, pode ser uma cura de enxaqueca, mas se Deus mostrar, ou se Deus falar para você fazer algo, aquilo vai ser carregado do próprio poder de Deus. Amém, gente? Então, 5 objetivos do profético. Né? O primeiro objetivo do profético é o encontro com o amor de Deus. O segundo objetivo do profético é que ele traz o DNA de Jesus, ele edifica pessoas. O terceiro objetivo do profético, ele dá direção. O quarto objetivo do profético, ele traz livramentos. O quinto objetivo do profético, ele carrega o poder de Deus, porque você se alinha com aquilo que Deus quer fazer. Eu estou falando isso para valer a pena buscar. Amém? Você fala assim, puxa, esse dia de frio, essa noite gelada, tem que valer a pena. Valer a pena buscar. Estou te dando 5 razões para você falar assim, eu vou querer esse negócio na minha vida, no nome de Jesus. E para encerrarmos, eu quero falar rapidamente os 5 P's do profético. 5 P's do profético. Rapidamente, tem pessoas que já ouviram isso, mas eu quero falar para você de novo. Então, eu falei hoje sobre os 5 objetivos, eu falei hoje sobre o Espírito Santo como a plenitude, e agora eu quero falar sobre os 5 P's para nós encerrarmos aqui. Rapidamente, quero ver se eu concentro aqui. O primeiro P do profético, para nós nos movemos no profético, é posição. P primeiro de posição. Se eu sei que eu tenho o direito de ouvir a voz do Senhor, se eu sei que o Espírito Santo habita em mim,
Se eu sei que Jesus faz tudo pela sua graça, que Ele me ama, eu vou ter ousadia de entrar nesse lugar. Eu vou me posicionar espiritualmente. Quando eu for orar, eu vou me posicionar nesse lugar de direito. É por isso que a gente precisa ouvir, e ouvir de novo, e ouvir de novo, para você fazer descer da tua mente para o teu espírito, para você ter aquela fé, onde você vai pisar com convicção, assumindo o que é teu. É meu por direito essa posição. Posição é quando vai adorar, quando vai orar, quando vai fazer algo, quando vai visitar, quando vai aconselhar, quando vai caminhar e você entra naquele lugar de dependência de Deus, de consciência de Deus, de converter todo o seu ser para Deus, onde você se posiciona. É que nem eu falei, eu posso ir numa casa, né, jantar com vocês, e eu vou lá e fico desarmado e vou jantar. Aquela comida gostosa e tal. O Espírito Santo pode me trazer coisa? Pode. Mas quando eu vou numa casa e eu piso na casa e falo assim, Senhor, o que o Senhor tem aqui? O que o Senhor quer fazer aqui? Eu já piso lá sabendo que eu sou um ser espiritual, que o Espírito Santo habita em mim, que Deus quer fazer algo lá. E eu já piso com essa posição de segurança. Aí eu começo a perceber todo mundo espiritual. Então, o primeiro P, que eu já estou pulando aqui dos P. Primeiro P é posição. Posição. O segundo P, perguntas. Perguntas. O homem que mais teve revelação do Evangelho se chamou apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou, eu recebi o Evangelho, não foi de homem nenhum, de revelação direta de Jesus Cristo. Metade do Novo Testamento foi trazido através de Jesus ao apóstolo Paulo por revelação direta. O homem tinha um canal direto com os céus. E na conversão dele, no caminho de Damasco, onde aquela glória derrubou ele da sua comitiva, e ele ficou cego, ficou registrado para nós que ele fez 2 perguntas para Jesus. 2 perguntas, Atos 22, versículo 8 e Atos 22, versículo 10. A primeira pergunta, quando a glória de Deus se revelou para ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta, Atos 22, 10, o que farei eu, Senhor? Então nós vemos que, por que foi registrado que o apóstolo Paulo fez essas perguntas? Porque são perguntas que ele carregou para o resto da sua vida. Não foi a pergunta inicial, foi a pergunta de vida que ele tinha. Primeira pergunta, abrangia o quê? Quem és tu? Quero te conhecer. Quero conhecer os teus atributos. Quero conhecer essa glória que me derrubou, essa luz que me iluminou. Quem és tu? A primeira pergunta, o primeiro desejo, a primeira curiosidade, a primeira vontade que tem que ser despertada dentro de nós é conhecer a Deus. A vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós precisamos ter o desejo de conhecer mais a Deus. Quem és tu? E para eu ter respostas de Deus, eu preciso fazer perguntas. Sabia disso? Num relacionamento, nós temos que conversar e ouvir. E se eu vou conversar e ouvir, eu tenho que perguntar. Amém? E a segunda pergunta, não menos importante, mas vem como a segunda pergunta, que farei eu, Senhor? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Qual é a minha missão, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer que eu fale agora? Quem que o Senhor quer que eu aborde? O que o Senhor quer que eu pregue? Vou para as margens do rio orar ou vou para a sinagoga pregar? Que farei eu, Senhor? Então o segundo P do profético é você fazer perguntas. Eu vou estar ali diante da Sandra Chile, eu vou orar com ela. Primeiro eu me posiciono, eu sei que eu tenho o direito de ouvir a voz do Senhor, eu sei que Deus quer se revelar através de mim. Segunda coisa que eu vou fazer, chegando já perto dela, quando eu vou ter uma atitude espiritual, eu começo a perguntar, Deus, o que o Senhor tem para Sandra? O que o Senhor quer fazer na vida dela agora? O que o Senhor quer que eu ore por ela agora?
Deus, eu estou aqui no culto, Senhor, amém, glória a Deus. Eu estou aqui para colocar cada canção dessa como a minha oração, a minha adoração. Eu estou aqui para ouvir a tua voz e aprender nessa pregação. Mas o que o Senhor quer que eu ore nesse culto? O que o Senhor quer que eu veja nesse culto? O que o Senhor quer que eu faça nesse culto? Nós temos que fazer perguntas. O segundo P do profético são perguntas. Deus responde fome, Deus responde perguntas. Às vezes Deus não fala, por quê? Porque você não pergunta. Nem tudo que eu pergunto Ele vai responder. Mas se eu fizer 20 perguntas, Ele responder uma, já está muito bom. Não é verdade? Tem muitas coisas que Deus fala e fala com tanta facilidade para mim. E às vezes algumas coisas que é tão importante eu saber, Ele não fala. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele fala quando quer, o que quer, do jeito que quer. Mas quando Ele fala, seja uma coisa simples, uma coisa profunda, uau! Aquilo é tremendo. Então precisamos posição. Eu tenho o direito, tenho um legado a vós. E eu faço perguntas. Perguntas. Amém, gente? Terceiro P. O terceiro P é parar. Eu coloquei parar para conseguir fazer os 5 P's, né? Parar. Parar é o quê? É quietar, silenciar. E entrar nesse lugar de paz interior. Por quê? Não adianta eu fazer pergunta e não parar de pensar. Não adianta eu fazer pergunta e ficar na ansiedade. Não adianta eu fazer pergunta e eu ficar ali, sabe, agitado. Não, eu tenho que perguntar e eu tenho que aquietar minha alma. Já que a voz dele vai ser ouvida não no meu ouvido, mas vai ser ouvida no meu ouvido espiritual. Vai ser trazida todas as coisas na minha alma também, no meu corpo. Então eu tenho que silenciar a minha alma. Eu tenho que silenciar a minha mente, silenciar as minhas emoções. Eu tenho que parar. Eu até falei para vocês que às vezes eu fico orando em línguas, porque a palavra fala, quando você ora em línguas, a tua mente fica sem fruto. Quer dizer, tua mente não fica trabalhando com pensamentos. Então eu pego, vou orar com a Giovana, e Senhor, abençoa a Giovana. Daí eu dou uma orada em línguas, onde eu estou perguntando para Deus o que Deus tem para eu orar. E nessa orada em línguas, o Espírito Santo que está falando, mas a minha mente está livre para Deus trazer alguma coisa na minha mente. Amém, gente? Quarto P. P de perceber. Uau! Eu posicionei, perguntei, parei. Agora eu tenho que começar a perceber o que ele está falando. Eu começo a perceber o quê? Que veio no meu coração? Um aperto. Que veio agora? Uma vontade da risada. Uma unção de alegria. O que veio agora? Um pensamento. O que veio agora? Uma pontada na coluna. O que veio agora? Eu começo a perceber. Eu começo perguntando para Deus o que Deus quer. Eu aquieto todo o meu ser. E começo a perceber o que está brotando de dentro para fora. Se tem visões, se tem pensamentos, se tem sentimentos, se tem sensações, eu começo a perceber tudo isso, catalogar tudo isso. E nessas percepções eu volto a fazer pergunta. Deus, deu uma pontada nas minhas costas, o que é isso? Eu volto a fazer pergunta. E o Senhor começa a trazer, então, esse processo de perguntar e de perceber sensações, visões, pensamentos no espírito, perceber sentimentos, vontade de fazer alguma coisa, né, diferente, porque o Espírito Santo ele traz vontades. Às vezes dá vontade de você comer algo, você fica doido para comer algo. Tem um pastor que ele falou que ele estava com o estômago cheio, tinha acabado de sair da churrascaria viajando, o pastor Luciano Subirá, e ele deu uma vontade louca de comer pamonha. Mas o pastor que estava com ele falou, como você vai querer comer pamonha? Nós comemos, saímos da churrascaria agora. Ele falou, cara, eu estou doido para comer pamonha, eu quero comer pamonha. E quando chegou, encontrou um pessoal vendendo pamonha na estrada, parou ali, falou, pamonha, parou o carro.
Quando parou o carro, foi comprar pamonha, passou a vontade de comer pamonha. Ele falou, não, Deus, não é possível. Eu parei, eu fiz o cara parar, briguei com o cara, para o cara comprar uma pamonha, agora eu paro. E não quero a pamonha. Daí quando ele entendeu que a vontade sumiu, ele falou, Deus, o Senhor queria que eu parasse aqui. Ele começou a olhar. E Deus falou, dá essa pamonha para aquele cara. Aí ele foi dar pamonha para o cara, daí Deus falou para ele falar de Jesus, daí foi um negócio extraordinário que o Senhor fez. O cara ia se matar e estava pedindo um sinal para Deus, e Deus parou ele na estrada. Mas Deus deu para ele uma vontade de comer. É lógico, um gordinho vai ter vontade de comer o tempo todo, né? Mas o que acontece? Uma vontade de comer, uma vontade de abraçar, uma vontade, né? Você lembra de alguém? Meu Deus, você começa a dar uma vontade de fazer algo. Se você está em oração, você é o canal que Deus quer usar nessa terra. Então nós temos que estar atento, é perceber o que vem. Se colocar em oração e perceber aquilo que está brotando em você. E o último, quinto, né, do profético, o único P, o último P, é o próprio profético. O que é o profético? É você ter uma ação profética. Então, já que você posicionou, perguntou, parou e percebeu, agora você age. Agora você dá expressões às impressões. Agora você dá ações às sensações. Agora você põe em movimento o que Deus colocou no teu interior. Agora você fala o que veio para você falar. Agora você faz o que veio para você fazer. É o profético. O profético nada mais é do que você fazer algo inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que nós falamos, que a gente vai falar aqui sobre alguns dons que trazem sensibilidades para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Esse é o profético. É mais do que profecia. É revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. São os dons que estão em torno da profecia, mas são os dons que nos capacitam a sermos dirigidos de forma sobrenatural por essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém, gente? Vamos se colocar em pé. Em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos. Nós estamos refalando para algumas pessoas, mas eu quero que você grave 5 objetivos e os 5 P's do profético. Os 5 P's do profético é para o resto da sua vida. Eu tenho que acordar perguntando para Deus, eu tenho que dormir perguntando para Deus se Ele vai me responder ou não. Eu faço perguntas com a plena convicção que o Espírito Santo é o meu professor, é o meu líder de todas as horas, e aquele que vai não me deixar no engano, vai me comprovar toda a verdade.